Você sabia que a nossa vida é moldada por uma estrutura de crenças fundamentais que motivam nossas ações? Você sabia que essa estrutura de crenças molda qualquer pessoa, seja de forma consciente ou inconsciente? Essa estrutura de crenças nós chamamos de cosmovisão. E é nossa cosmovisão que molda o modo como nós enxergamos o mundo. No contexto contemporâneo que nós vivemos, onde há diversas ideologias e a nossa mente está sempre sendo alimentada com alguma coisa, é muito importante nós entendermos a cosmovisão cristã. Olá, eu sou o pastor João Victor Souza e seja bem-vindo ao meu canal. Já peço a você que curta, comente e se inscreva. Para começar, nós precisamos definir o que é cosmovisão. James Sire, em seu livro Dando Nome ao Elefante, vai definir cosmovisão da seguinte forma: cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração que pode ser expresso como uma história ou em um conjunto de pressuposições sobre a constituição básica da realidade. E algo precisa ficar bem claro para nós. Cosmovisão não é somente uma construção intelectual. Ela é um compromisso que nós fazemos com nós mesmos, que fazemos de forma consciente ou não. Mas esse compromisso, ele é baseado em um sistema de crenças e esse sistema de crenças molda toda a nossa vida. Nós interpretamos tudo o que envolve a nossa vida e os acontecimentos do mundo através da nossa cosmovisão. E aqui eu já te adianto, não existe uma cosmovisão neutra. Todo mundo tem cosmovisão. Todo mundo enxerga o mundo a partir daquilo que ele acredita. De acordo com Michael Palmer, no livro Panorama do Pensamento Cristão, publicado pela CPAD, uma cosmovisão bem desenvolvida tem 6 características. Em primeiro lugar, ela tem ideologia, que são as crenças centrais da nossa vida. Em segundo lugar, ela tem narrativa, que são os eventos que reforçam a ideologia. Em terceiro lugar, ela tem normas, que são os padrões morais que regem nossa vida. Em quarto lugar, ela tem rituais, que são ocasiões onde refletimos as nossas crenças. Em quinto lugar, ela tem experiências. São como as verdades que nós cremos se tornam presentes em nossa vida. Em sexto lugar, ela tem elementos sociais, que é a comunidade que permite ou dá meios para que as crenças sejam transferidas de uma geração para outra. Diante disso, a pergunta é como desenvolver uma cosmovisão cristã? Aqui eu já te adianto que uma cosmovisão verdadeiramente cristã é completamente diferente de uma cosmovisão naturalista, por exemplo. O que define se uma cosmovisão é cristã ou não é onde está o seu fundamento. A cosmovisão cristã está fundamentada na revelação de Deus na Escritura. E essa Escritura nos revela que Deus é soberano. Gary Crampton e Richard Bacon dizem em seu livro Em Direção a uma Cosmovisão Cristã o seguinte: numa cosmovisão cristã logicamente consistente, a primeira e absolutamente essencial pressuposição é que a Bíblia somente é a palavra de Deus. E ela tem um monopólio sistemático sobre a verdade. Esse é o ponto de partida axiomático. A partir dos ensaios do axioma da Escritura, contudo, descobrimos que há diversas outras doutrinas que são pressuposicionais para uma cosmovisão cristã. O que ele está dizendo é que a palavra de Deus é a verdade, portanto, ela é o fundamento para qualquer cristão e é a partir da palavra de Deus que nós descobrimos todas as outras doutrinas que vão moldar a forma como nós vemos o mundo. De uma forma geral e introdutória, dentro da Escritura, nós temos 4 grandes atos que nos ajudam a compreender o mundo à nossa volta. O primeiro grande ato é a criação. A cosmovisão cristã começa com a afirmação que Deus criou o universo a partir do nada. Isso é diferente, por exemplo, da cosmovisão dos gregos antigos,
que acreditavam que os deuses apenas moldavam uma matéria pré-existente. Nós cristãos cremos que o Deus da Bíblia é a fonte de tudo o que existe. É na criação também que nós vemos que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Portanto, somos diferentes dos animais. Nós temos personalidade, nós temos racionalidade, nós temos moralidade. Fomos criados para refletir o caráter de Deus e para representá-lo. Além disso, nós recebemos o que é chamado de mandato cultural. Isso significa que temos que cuidar e também temos que desenvolver a criação. Mas aí veio o segundo grande ato, a queda. Com a desobediência de Adão, o pecado entrou no mundo e devastou a harmonia perfeita da criação original. A queda, meus irmãos, não afetou somente o ser humano. A queda teve consequências cósmicas. Ela corrompeu a parte física do homem, as faculdades mentais e também o mundo criado. Como resultado da queda, a percepção da verdade do homem foi quebrada e agora o homem tenta suprimir o conhecimento de Deus e passa a adorar as coisas criadas. Logo no capítulo 1 da Carta aos Romanos, Paulo vai demonstrar a realidade do homem caído. O terceiro grande ato é a redenção por meio de Cristo Jesus. A redenção redireciona o nosso coração e isso permite que nós recuperemos o propósito original para o qual fomos criados. Em Cristo Jesus, entendemos que não há uma dicotomia entre secular e sagrado. A vida do cristão, de forma integral, é vivida para a glória de Deus. Além disso, trabalhamos ativamente para que o reino de Cristo se expanda. O quarto e último grande ato é a consumação. Esse é o estágio final da cosmovisão cristã. Nós cristãos não devemos crer que a história é cíclica, fica dando voltas. Nós cremos que a história é linear, que ela está caminhando para o final que Deus definiu. David Chilton, em seu livro Os Dias de Vingança, vai dizer o seguinte: a visão sustentada pelo monasticismo romanista e pelo pietismo protestante, pela qual o cristianismo passa a consistir numa oposição abstrata à vida natural ou numa fuga do mundo, é bastante contrária ao espírito e poder do Evangelho, bem como falsa ao seu desígnio. O cristianismo é a redenção e renovação do mundo. Ele deve fazer novas todas as coisas. Quando nós temos uma perspectiva escatológica bíblica, otimista, que não é baseada no progresso social secular, mas na vitória soberana de Cristo, quando temos essa perspectiva, somos motivados a trabalhar para que o reino de Cristo avance. Em resumo, ter uma cosmovisão cristã é pensar biblicamente sobre cada aspecto da vida, não com os nossos achismos, mas o que de fato a Bíblia diz. Isso passa pelo entendimento profundo desses quatro grandes atos: criação, queda, redenção e consumação. Historicamente, foi a cosmovisão cristã que forneceu as bases para a ciência moderna. Isso aqui, teu professor não te conta, né? Grandes cientistas como Newton, Kepler e Galileu acreditavam que o universo era um sistema ordenado e criado por Deus e por isso podia ser estudado. Já na ética, a cosmovisão cristã é o único fundamento que demonstra com clareza a dignidade do ser humano. Sem o fundamento da cosmovisão cristã, a moralidade se torna relativa. Aí você deve estar se perguntando: eu entendi, mas como isso afeta a minha vida? Eu vou te dar alguns exemplos. Um artista cristão, ele busca excelência na sua arte porque ele quer glorificar a Deus. Você entendeu? Um artista cristão não busca a fama com belas artes, mas busca glorificar a Deus com uma arte que tem uma estética bela. O profissional da saúde, outro exemplo, não trabalha apenas buscando lucro, mas ele quer sempre melhorar porque sabe que é um agente de Deus neste mundo que combate os efeitos da queda. Vamos para uma área mais polêmica.
Um político deve sempre buscar a justiça através da criação de leis, não para ser popular, mas porque a palavra de Deus nos ensina esse princípio. Você percebeu? Uma cosmovisão cristã não é somente um sistema de crenças. Uma cosmovisão cristã muda a forma como enxergamos o mundo, como também muda a forma de como atuamos no mundo. Em resumo, a cosmovisão cristã responde às grandes questões da vida: quem somos, por que estamos aqui e para onde vamos, com uma clareza que nenhum outro sistema responde. Quando nós cristãos vivemos de acordo com a cosmovisão que professamos crer, a cosmovisão cristã, nos tornamos de fato sal da terra e luz do mundo. Que nós possamos, como diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Fiquem com Deus e até a próxima!